Salve pessoal, boa tarde para todo mundo, os donos da bola no ar e hoje com presenças ilustres mais uma vez aqui na nossa arquibancada do estúdio. É claro que a gente aponta sempre aqui com o Valu aqui ao meu lado e aqui nessa bancada, nessa arquibancada, Rodrigo Fuscaldi, meu querido amigo, irmão, parceiraço, sabe muito de futebol e tá lá comigo, gente, lá no Bora Pra Resenha. Rodrigo Fuscaldi, que satisfação, que alegria ter você aqui. Pô, valeu, Tim. Pô, nessa arquibancada monocromática, né? Parece que foi até combinado o uniforme. Pô, obrigado pela confiança mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar, Valu, Big, um abraço, estamos aqui juntos. João Paulo Big, sempre bom ter você aqui. Sabe tudo de futebol também. Essa arquibancada sempre com muita potência, né? A gente hoje tá com uma ausência aqui, vocês já perceberam, né? Tô aqui, vamos explicar. Eu tô no lugar do Everton, porque o Everton tá de férias, curtindo férias. Thiagão Fernandes está no último dia de férias dele. Segunda-feira tá de volta. E o Alê? Cadê o Alê aqui? Põe na tela o motivo da ausência, todo mundo vai entender. Nessa sexta pode me chamar de Luizito Soares, porque hoje eu vou dar uma mordidinha no seu sul. Porque eu não sou sorveteiro, mas hoje eu vou te oferecer o meu de 2 bolas. Então deixa eu te chamar de chefe de cozinha italiana, só pra você me preparar a sua brusqueta. Porque hoje eu tô valendo menos que a primeira fase dos estaduais. Então vem com o bonde das demissões, com Energia 97 ESPN, Esporte Interativo, Rádio Itatiaia, Band Minas, eu e ele, Azaia! Ale, meu querido, você vai ter que pedalar para estar aqui de volta na segunda-feira, viu? Eu acho que aquela lista que a gente tem, que a gente sempre coloca, quantos dias o Ale não foi demitido, eu acho que isso aí pode mudar bastante. Boa sorte para você, Ale, foi um prazer trabalhar com você, mas segunda-feira, Valu, você também tem esse pensamento? Né? Um pouco mais de 6 meses aí. Eu acho um recorde dele, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Satisfação, ele, inclusive, o que precisar na mudança, né? Às vezes tem que carregar, a gente então, uma indicação. Uma indicação a gente também indica. Aí. Sucesso e sorte pro Ale. Grande Ale Oliveira, figuraça. Espero que a Band pense com carinho aí até segunda-feira para ver se na segunda a gente está aqui firme e forte mais uma vez. E olha, teve reviravolta. Quem é que voltou a ficar próximo do Cruzeiro? Essa aí eu já jogo aqui, ó, pro Valu. Valu, o que rolou aí? Ali por volta de 10h27, 10h28, para ser mais exato, a gente tem que dar os horários. O Marcelo Braga, juntamente com o Gabriel Duarte, do Globoesporte.com, deram em conjunto que o Cruzeiro voltava a conversar com o Matheus Davó e que ele viria para Belo Horizonte para conversar a respeito dessa situação. Também, na exatidão, ali por volta de 10h46, eu apurei que ele já estava, inclusive, na toca da Raposa 2, passando por exames. E é a situação de momento do Matheus Davó. Então, aquela situação, o Cruzeiro demonstrou interesse, aconteceu um desacerto com relação a alguma parte do contrato entre as partes. Ele realiza exames neste momento na toca da Raposa 2. Uma outra atualização também do Marcelo Braga, por volta de 11h19, é de que ele será contratado em definitivo, não mais aquela situação de empréstimo. Aí resta-nos saber ainda a porcentagem, como que vai se dar esse negócio, mas a gente já pode afirmar que o Matheus Davó, que marcou 9 gols pelo Bahia na Série B 2022, está apenas pelos exames médicos, uma reviravolta em um momento importante, né? Que o ataque do Cruzeiro vai sofrendo consecutivas baixas. Isso, a gente vai falar a respeito dessas baixas. Fuscaldi, te agrada o Matheus Davó? Quando surgiu o nome no primeiro momento, você gostou? Aí depois o Cruzeiro, não vai vir mais. Aí você, opa, tá beleza. Como que você avalia essa reviravolta, essa situação do Matheus? Quando o Matheus lá atrás, né, pintou o interesse do Cruzeiro, o Matheus ele viria para compor um grupo que tinha o Edu, que tinha o Rafa Silva, tinha outros jogadores. Agora já não tem eles mais, então o Matheus talvez venha para assumir uma posição de titular no Cruzeiro hoje. E aí eu ponho meio pé atrás, porque eu não sei se ele tem essa banca para ser um titular. Até no Bahia, em determinados momentos, ele foi titular, ele fez uma boa temporada lá, fez gols, tal, fez assistências, mas não é um cara que você chega e crava que é um cara que vai dar certo no Cruzeiro. Agora, nessa escassez de atacantes que o Cruzeiro tem nesse momento,
Um cara como ele é bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Vai ser um cara que o Pesolano certamente vai contar. E é engraçado o Cruzeiro agora começar a contratar jogadores em definitivo, né? Meio diferente do que vinha fazendo, pelo menos até o ano passado, que era muito empréstimo. Era o cara que pintava e passava perto da toca, eles pegavam emprestados. Agora é um negócio mais elaborado, um pouco mais trabalhado. Como o Viscaldi já falou a respeito dessas saídas, né, dessas despedidas, colocou aí a questão do Rafa Silva, do Edu, rolou as despedidas, né? Vamos colocar aí as imagens aí da despedida. Cadê? Tem o Rafa Silva aí, por favor? Aí, ó, essa é a postagem do Rafa Silva. Dá para colocar na tela aqui para eu só dar uma lida em um trecho? Fala, nação, hoje me despeço desse clube grandioso que me deu a oportunidade de viver um dos momentos mais incríveis da minha vida. Jogar no Mineirão lotado, marcar gols e ver a nação explodindo de alegria, não tem preço que pague esse sentimento. E ele teve bons números, né, pelo Cruzeiro, ele fez poucos jogos, foram 18 jogos, olha, ó, 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. Você pegar e ele teve participação em 9 gols em 18 jogos. Foi um jogador importante, Big, pro Cruzeiro? Foi, né? E vai fazer falta? Vamos lá, vamos começar lá, assim. Elton. Os torcedores vão sentir. Vamos lá. O Rafa Silva é aquele jogador que a gente vai ficar sempre naquela ideia. Bem fisicamente, ele ia ser o titular absoluto. Potencialmente ainda é melhor até que o Edu, na minha opinião. Tecnicamente, só que problema de contusão. Exatamente. Aí eu acho que não vai fazer falta por isso. Ele contou pouco com o Rafa Silva durante a temporada. A hora que o Rafa Silva agora vai, ele sentiu algum problema muscular. Agora vai ter pré-temporada, ele sofreu problema no tendão. Tecnicamente, eu acho ele melhor até de que vários nomes que a gente está comentando. Mas fazer falta é o cara que está sempre ali jogando. O Rafa Silva, seja feliz na Coreia, lá ele conhece muito bem, enfim. Vamos agradecer pelo que ele fez e vida que segue. Essa questão muscular, esses problemas, né, físicos do Rafael, era algo que o Valu sempre chamava atenção, né, Valu? Porque você sentia que ali tinha um potencial muito grande, uma capacidade muito boa para ajudar o Cruzeiro, para ser importante para o Cruzeiro, mas realmente ele deixava a desejar nessa questão física. E aí a gente tem que ponderar também que é uma relação do histórico de lesões do atleta, porque informações que eu tenho com relação ao departamento médico e fisioterapia do Cruzeiro é que em alguma foi quase que um milagre conseguir deixar o Rafa Silva em condições de jogo para 2022, no início de quando ele chegou. Né? Então foi feito um trabalho fantástico pelo departamento médico de fisioterapia, mas o histórico de lesões do atleta acabou atrapalhando. Eu vou ficar com a impressão sempre, viu, Elton, de ter, não digo fazer falta, o Big pontuou muito bem, mas eu gostaria de ter visto o Rafa Silva no seu melhor e não vou conseguir ver. Tecnicamente, acho que ele ajudaria o Cruzeiro até na Série A. E só para fechar rapidinho, o Cruzeiro que com as despedidas do Rafa Silva e também do Edu, né, oficialmente no dia de hoje, se despede de nada mais, nada menos do que de 28 gols em 94 que a equipe marcou na temporada de 2022. E se formos considerarmos os outros atacantes todos, são menos 43 gols. Então, você falou uma coisa muito importante, eu quero jogar essa bola para cima, porque o Rafa Silva foi entregue ao departamento médico do Cruzeiro, que é muito bom, de extrema qualidade, tem se mostrado isso, principalmente no ano de 2022, na recuperação de atletas. Aí eu me pergunto, será que agora não era o momento do Rafa Silva, que o departamento médico estava entregando ele assim, inteirinho para o Cruzeiro, e acaba acontecendo isso? Não fica com aquele sentimento de, e se? E se ele brilhar lá na Coreia? Mas você tem certeza absoluta? Talvez mais até do que o departamento físico do Cruzeiro, de que ele estaria pronto para jogar uma temporada inteira na Série A do Campeonato Brasileiro? Ninguém tem. Então, a gente, nesse momento, tem que confiar na parte técnica do Cruzeiro, que avaliou que o Rafa não é a melhor opção. Desculpa aí, viu? Eu até acho. Que não é a melhor opção. Então, na verdade, tem que passar por cima dessa expectativa que não é certa, né, para seguir a vida. Eu até acho que ele passando por essa avaliação física em janeiro, no Cruzeiro, o Cruzeiro teria intenção de continuar com ele. Tecnicamente, ele é bom jogador, né? Teve um gol
que contra o CRB, que é muito Rafa Silva, né? Ele em 2 toques ele fez o gol. Não, gols decisivos. Ele deu um passe e com a perna esquerda ele fez o gol. Então ele conhece, tem o domínio todo ali. Só que, igual o Valu falou, o Fuscaldi vai ficar no si, né? A gente vai imaginar um Rafa Silva que no Cruzeiro a gente não vai poder ver. Então vamos colocar na tela um cara que vai fazer muita falta para a equipe do Cruzeiro, que é o Edu, esse caiu nas graças do torcedor do Cruzeiro. Tem uma mensagem dele aí, ô André? Vamos ver? Ele publicou um vídeo. Sem sombra de dúvidas, um dia bem emocionante na minha vida, na minha carreira. Desejo todo o sucesso do mundo para o clube. Espero poder voltar um dia, né, e continuar minha história aqui, que eu tenho certeza que foi muito mais bonita de todas as outras histórias que eu vivi, né, na minha vida, na minha carreira. E fica aqui um abraço, um carinho muito especial de um torcedor que vai estar sempre na torcida pelo Cruzeiro, por vocês. E um até breve, sucesso para todos nós. De verdade que eu espero que seja um até breve, viu, Edu? Porque você está com 29 anos e ainda não jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Então todo torcedor do Cruzeiro queria ver você jogando nessa competição que você ajudou a colocar o Cruzeiro novamente na elite. Então eu acho que bate um sentimento para muitos torcedores do Cruzeiro de que, poxa vida, como seria o Edu na Série A do Campeonato Brasileiro? Aí eu já jogo essa pro Fuscaldi. Fuscaldi, como que seria o Edu na Série A do Campeonato Brasileiro? Não sei. Não sei. Eu sinceramente, tenho desconfianças seríssimas. Eu vou repetir o que eu já falei aqui uma vez. Esse elenco do Cruzeiro se senta na mesma mesa dos maiores elencos da história do Cruzeiro. O elenco de 22. Pela importância que tiveram na história do Cruzeiro e pela importância de levar o Cruzeiro novamente à elite do futebol nacional. Só que, pronto, agora é outra história. Agora o Cruzeiro está na Série A. Agora o Cruzeiro tem que pensar um pouco mais alto. E eu acho que o Edu tem limitações técnicas que podem comprometer o Cruzeiro numa Série A. Seria uma opção, talvez, para o banco de reservas, uma boa opção para o banco de reservas, mas não como titular. Você também pensa mais ou menos assim, Big? Você estava meio que Não, concordando aí com... o Elton, é o seguinte, cara, é até difícil falar isso, porque o Fuscaldi lembrou, esse time vai ficar lembrado sempre pra gente. Os jogadores, William Oliveira, Edu, Zé Ivaldo, os caras, o valor, né? Os caras que... Nós estamos falando dos caras que já saíram. Deram a vida aqui, só que aí tem aumentar um pouco o sarrafo, e aí eu vou te falar o caso do Edu. Foi bom para todo mundo nesse caso, na minha opinião. Foi bom pro Edu, que saiu em alta. Ele não imaginava receber uma proposta dessa quando ele estava lesionado do joelho. Veio aqui, ajudou o Cruzeiro. Vai ficar na memória, com o carinho do cruzeirense, porque você conhece, o Scout conhece, Valu, todo mundo que está vendo. Jogador, centroavante, 4, 5 jogos sem fazer gol, ele sai como um cara imprescindível para o time, para um perna de pau. Então ele foi o tempo certo para ele sair do Cruzeiro e sair como um cara que a gente vai sentir saudade e que é outro, que seja feliz para fazer a vida dele, porque o jogador tem um tempo curto e esses caras que estavam aqui no Cruzeiro merecem. Você queria mais um tempinho de Edu no Cruzeiro, Valu? A gente, é aquela questão, né? Tem esse lado da gratidão, enfim. Só lembrando, né, que o Edu tem contrato com o Cruzeiro até 2024, ele vai para empréstimo lá no Dibá, um empréstimo, ou Diba, né, enfim, e aí vai ser remunerado esse empréstimo. Talvez ele retorne em 2024. Agora, queria chamar a atenção, né, quantos gols de 3 pontos o Edu fez na temporada, que significaram 3 pontos, ou gols que abriram o caminho para uma vitória de 2-0. Foi importantíssimo. Muito, e ele era exatamente o perfil de um time aguerrido. Parecia, né, sempre estar no lugar certo, mas parecia também por muito mérito do Edu na temporada 2022. Vou dar uma pausa aqui só pra gente fazer aquele momento nosso aqui que a gente tem que falar de uma coisa muito bacana, porque acumulou a mega liquidação Casas Bahia. Acumulou 70 milhões de reais em descontos. Essa é a mega que todo mundo aproveita. É a chance única de renovar a sua casa para 2023. São milhares de produtos novos e queima de mostruário com megas descontos imperdíveis. E você ainda pode dividir suas compras em até 30 vezes sem juros
no cartão Casas Bahia. Vou chamar aqui agora o Euler. Euler, gerente da Casas Bahia, está aqui junto com a gente aqui. Satisfação? Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Você está feliz com o seu time? Sim, Tá? com certeza. Você torce pra Agora quem? eu tava falando ali, né? A gente Você torce fica... pra quem? Cruzeiro. Ah, hoje você está aqui bem acompanhado, né? Tá o Fuscão do seu lado, o Dá Raul. uma saudade, né? Porque esse período aí de pausa aí, mas ontem o Cruzeiro mandou bem na copinha. Mas daqui a pouco a gente já vai falar. Vamos falar agora das promoções, Então, tudo que tem aí nas Casas Bahia. A nossa, né, mega liquidação aí são os descontos exclusivos que a gente tem para o início de ano, né? Os clientes que adquirirem os produtos em nossa loja, são mais de 70 milhões em reais de descontos acumulados, tá? Nesses itens que a gente tem em produtos para liquidação. Tem os exemplos aqui, né? Temos, mas antes só reforçar que os nossos clientes comprando nossa garantia estendida de 24 meses, ele leva de brinde a de 36 meses. É uma maior comodidade pelo menor preço. Boa. Então vamos para as ofertas. Tá? Esse Motorola lançamento, 24 parcelas de R$ 49,90 mensais. É muito barato, né? Boa demais. Tanta Ótimo preço. tecnologia. Geladeira aqui, o valor já ficou encantado. Ó. É um refrigerador de 450 litros, frost free, né? De uma grande marca aí, por uma parcelinha de R$ 129,90 mensal. Tem mais uma? Temos mais duas ofertas. né? Esse kit, né? Espremedor, liquidificador e uma batedeira. Fuscaldi adora sempre uma vitamina pela manhã, então esse liquidificador aí já chamou a atenção do Fuscaldi. Apenas R$ 279,00. E nesse tempinho, essa chuvinha... Aí, ó, nada- pro Big. O Big já olhou, o olho dele, ó, brilhou. Então, R$ 1.599, cama box de casal, Itália. Ótima promoção. E aqui, me fala uma coisa, onde que você tá? Qual que é a sua loja? Então- Já faz aí, aproveita que você tá na tela da Band. Aproveita, o pessoal vai pra lá comprar. Casas Bahia, na Avenida Amazonas, centro de Betim. Vão para a loja e aproveita as ofertas. Então, olha só, não perca essa oportunidade de começar o ano de 2023 com o pé direito, né? Vem para a loja, negocie com o vendedor e venha para Casa Bahia, ó. Pode Pede falar Casa com o gerente Bahia. também, Vem que- falar com o gerente. Prazerão. Satisfação, valeu, um abração, Valeu. viu? Até. Boa sorte pro Cruzeiro seu aí na temporada. Valeu. Vamos seguindo aí, ó. E aí, pessoal, os pagamentos de 13º, férias e direitos de imagem estão atrasados no Atlético. Quem explica pra gente é ele, Thiago Fernandes. Fala pessoal, último dia de férias. Segunda-feira já estarei ao lado de vocês em BH. Mais duas informações importantes sobre o Galo. A primeira é sobre questão salarial. O Atlético hoje tem uma dívida com o elenco desde 20 de dezembro passado. Essa dívida é referente a férias, 13º salário e direitos de imagem. O clube pretende quitar o valor até a próxima semana. Tá aí o Thiago passando essas informações. Você quer medo aí. de perder a vaga aqui no programa, né? Pois é, trabalhou até durante as férias. Cara, semana toda, o Thiago estava em Fortaleza, semana toda. Teve um dia que ele mandou até da praia, né? Exatamente. Só que estava nublado. Sabe aquele negócio de falar assim, eu tenho que aparecer para os caras não terem a percepção de que podem me substituir? Pois é, né? E a gente precisa muito do Thiago. Agora, essa notícia foi uma notícia que, assim, ela se torna meio que curiosa dentro do futebol, né? Dentro desse mecanismo que é o futebol. A gente vê o Atlético buscando grandes reforços, contratações, tá negociando jogadores, e aí, de repente, de um time que não vinha com esse problema há muito tempo, de repente, olha, o Atlético está devendo 13º, né? Lembrando, 13ª, a segunda parcela já deveria ter sido paga, devendo direito de imagem. Então são coisas que, às vezes, só o futebol mesmo, mas que não deveria ser de maneira nenhuma. Big, mais uma daquelas notícias que a gente fica assim, poxa vida, pra que deixar chegar nesse ponto? O que você pode falar a respeito disso? Eu fico até tranquilo para falar sobre isso, né? Porque eu acho que o futebol, se a gente não começar a dar o primeiro passo, a coisa não vai mudar, sabe? Porque a gente não pode normalizar. Normalizar. O Cruzeiro passou por isso, né, recentemente, várias vezes. Eu acho o seguinte, né? Você tem que fazer um planejamento de trabalhar com aquilo que você pode, contando com o momento da receita, aquela receita de bilheteria, receita, o final de campeonato. Você tem que trabalhar com isso, né?
E hoje em dia você vê alguns clubes no Brasil tentando colocar isso como uma situação normal, sabe? Não, o futebol é assim mesmo, é fluxo de caixa e tal. Isso não é legal. Se a gente não der o próximo passo, eu acho o seguinte: vamos quitar com a turma que está aqui, depois a gente pensa no elenco para 2023. Eu penso assim para o futebol, não só para o Atlético, mas para o Cruzeiro, para qualquer outro clube no Brasil. Não podemos como se diz, né? Normalizar essa situação, porque é muito chato, né? Falar de campo e bola é muito melhor. Atraso de salário, enfim, atraso de pagamento, problemas com FIFA, isso aí é muito, muito chato e o futebol brasileiro tem que dar um passo à frente nisso aí. E rolou também a questão aí de mais um capítulo, né, da novela aí com a Multiplan. O Atlético viveu aí nos últimos dias existia a venda e de repente a venda não existiu mais. E agora um outro capítulo, né? A empresa afirmou que assinou a promessa de compra de 24,95% dos direitos do shopping pelo valor de 170 milhões. Agora a pergunta que fica, né? A gente fica aqui, poxa vida, o que vai acontecer? Quem vai comprar esse restante? Resolveu? Está resolvido a dívida? Está resolvido o problema? O que o Atlético está vivendo na atual situação? Porque o primeiro momento era um valor de 340 milhões, correto? É esse o valor, né? O Atlético, 340 milhões. E depois está aqui, ó, a nota da aquisição. Essa aqui é o comunicado ao mercado, atualização sobre aquisição e participação. A Multiplan Empreendimentos Imobiliários comunica aos seus investidores e ao mercado em geral que assinou promessa de compra e venda com o Atlético, Clube Atlético Mineiro, referente à aquisição de 24,95% do Shopping Center Diamond, elevando, portanto, a participação da companhia para 75%. A gente tem que lembrar que eles estão colocando essa nota aqui agora com uns 24,95%, mas lá em agosto já tinham apresentado aquela nota mostrando que eles teriam... Tem a nota também, André? Porque aí fica mais fácil para o torcedor entender. Aqui, ó, dia 2... Cadê a nota? Essa é a primeira? Cadê a data dela? Aqui, ó, 2 de agosto. A Multiplan Empreendimentos comunica a seus investidores e ao mercado em geral ter exercido o direito de preferência na aquisição da participação remanescente de 49,9%. Então esse valor aqui de 340 milhões era um valor que o Atlético já contava com ele. Fuscaldi, quando uma bomba dessa chega, o clube contava com 340 milhões no seu orçamento, que a ideia do Atlético era que com esses 340 milhões ele quitasse até 500 milhões em dívidas. E aí, de repente, Fuscaldi, não existe mais esse valor. Joga o Atlético em terra arrasada. Agora o jogo virou. Pegou 24,95, tem 170, mas está faltando 170. Qual o tamanho do baque para o Atlético nessa primeira semana de janeiro já acontecer isso? Pois é, Elton, a gente fica muito assustado com esses números, porque são números altíssimos, né? E que comprometem mesmo a situação atual do Atlético, que todo mundo sabe é dificílima. Mas eu tenho, para mim, isso não é uma informação, é uma impressão de que entre Atlético, Multiplan, investidores, estava tudo certo. A impressão que eu tenho é que o Atlético já sabia que a Multiplan ia fazer só a compra da metade do que havia prometido, porque o Atlético certamente já tem ali alguém que vai fazer o investimento na outra metade. Não me parece que esse é um grande problema que afetou o Atlético. Não acho que o Atlético ficou desesperado quando a Multiplan apresentou a desistência da compra inicial. O que me preocupa é saber para onde é que esse dinheiro vai. Porque o Big falou agora mesmo. O Atlético está com problema de 13º atrasado, direito de imagem atrasado, que isso vai virando uma bola, porque de repente aí paga, mas aí fica devendo o salário de janeiro. Todo mundo sabe como isso acontece no futebol. O que me preocupa é se essa grana que vai entrar do shopping, agora 50%, daqui a pouco vende os outros 50%, os outros 25%, né? O que me preocupa é se essa grana vai entrar para pagar a dívida onerosa do Atlético, que gera milhões de reais de juros e que faz com que a dívida só aumente o tempo inteiro, e você não consegue diminuir, você só paga juros, só paga juros, só paga juros, ou se vai entrar para pagar salário e direito de imagem, porque aí eu questiono a solução de se vender um patrimônio, né? Vender o patrimônio para diminuir a dívida,
fazer o clube respirar, para começar uma organização mais profunda e tal, aí sim eu acho que vale a pena. Para pagar salário já não vale. Então a gente precisa muito bem saber para onde esse dinheiro vai, porque isso sim vai implicar no futuro do Atlético. O Fuscaldi levantou uma questão aí de que o Atlético meio que já estava preparado para toda essa situação. É uma impressão, sabe? Sim. Valu, você acha que pode existir isso no jogo de negócios, né, que gira dentro do futebol? Porque o Atlético vive também uma intensa vontade de se tornar uma SAF. Situações como essa pode adiantar o processo, ampliar a visão de necessidade para a SAF chegar logo ao Atlético? Eu não tenho certeza disso. E com relação ao que o Fuscaldi disse, são tantos os discursos, né, internos que podem acontecer no mundo do futebol. Agora eu vou colocar uma questão aqui, é a seguinte: como fica o torcedor atleticano diante disso tudo? Porque certamente não está agradado em ver a nota da própria Multiplan prometendo a compra de 49% e depois uma compra que não iria acontecer e agora os 24%. Há circulando uma possibilidade de que o restante pode ser adquirido pelos 4Rs, já aí com o Atlético num caminho de SAF, mas e o torcedor? Como é que ele fica? Eu tenho conversei com alguns torcedores atleticanos, eles não estão agradados pela forma como tem sido tratada a posição deles. Então, é até interessante, Valu, você colocar isso. Recentemente, lá no Bora Pra Resenha, nós recebemos o Lázaro Cunha, que foi do jurídico do Atlético. Diretor jurídico do Atlético. Diretor jurídico do Atlético e foi vice-presidente do Atlético. E ele falou que o que incomodava ele era não ser transparente. Quando a gente vai vendo tudo da forma que vai acontecendo, Big, pela a experiência, por tudo que você acompanha de futebol, realmente é uma falta de transparência o que se tem no Atlético, tanto para essas questões, por exemplo, como que de repente, salário atrasado, de repente, a Multiplan não vai comprar mais. Falta transparência em tudo, até nessa questão de como que vai ser essa entrada de SAF, se vai entrar, o que vai acontecer. A falta, e dá para perceber isso, né? Em algumas coisas, às vezes internamente, né? Como o Fuscaldi falou nesse caso, eu acho que o clube está até um pouco mais preparado, que já sabe como funciona, né? A questão, quando você vai, como trabalhar esse negócio politicamente no clube é um negócio que, se eu fosse o torcedor, não queria entender, né? Os caras trabalham com hipóteses, com algumas coisas que podem acontecer e não acontece, e não tem plano B. Isso acontece, isso é ruim para o clube, o torcedor fica, né, sem saber o que está acontecendo. Então, a transparência é ideal, mas não acontece. Não sei se um dia vai mudar, mas transparência no futebol, dos negócios envolvendo futebol, pelo menos nessa caminhada minha, eu acho que poucas vezes eu acompanhei. Ô Fusca, eu não sei se remeteu a você quando surgiu todas essas histórias, essa frase do Lázaro, que falou pra gente lá no Bora Pra Resenha. Falta transparência nas coisas do Atlético. Tem uma questão ali do Lázaro também, que é uma questão política, né? Grupos políticos do Atlético. É um lado, o outro. Ele é do grupo político do Calil, que é opositor ao do Ricardo Guimarães, dos 4Rs. Então é uma confusão política hoje no Atlético que acaba enveredando para essa questão de decisões do Conselho. Porque para ser SAF, precisa lá de 2/3 do Conselho para aprovar toda essa situação. É uma confusão e o pior que eu posso dizer hoje para a torcida do Atlético é que eu já vi confusões como essa em outros clubes, inclusive na mesma cidade. Então, hoje o Atlético tem um time que é um time muito competente, é um time que vai brigar mais uma vez, mais uma temporada para ganhar tudo, vai entrar forte na Libertadores, vai entrar forte no Campeonato Brasileiro, contratou jogadores de altíssima qualidade, só que se você for olhar nos bastidores, né, o que está acontecendo é de se preocupar. O Atlético, o Cruzeiro, quando caiu em 2019, tinha um time feito para ser campeão da Libertadores. Vocês não vão se esquecer disso. Então, as coisas no futebol, dentro de campo, são muito influenciadas pelo que acontece fora. Muito. E a gente aprendeu isso na carne aqui em Belo Horizonte, né? Então, é de se preocupar. Só quando eu dou exemplo com relação ao papel do torcedor,
E aí eu vou lembrar, por exemplo, lá em 18 de dezembro de 21, quando é anunciado o brinde com o Ronaldo Fenômeno, a princípio o torcedor do Cruzeiro entende o quê? O Ronaldo já está adquirindo o Cruzeiro a partir deste momento e daqui pra frente é ele quem toca. Só que com o passar, até de poucos dias, Ronaldo pode desistir, entenda aí que foi descoberto o processo de diligência. Então, o que eu tô falando o quê? Aí até 4 de abril, o Big é testemunha, até 4 de abril de 2022, boa parte da torcida do Cruzeiro viveu aquela, nossa, será que o Ronaldo vai desistir? Será que o Ronaldo não vai seguir? Enquanto não foi batido o martelo pelo próprio Ronaldo, foi inquietante para o torcedor do Cruzeiro. Então, às vezes, as operações comerciais, elas não precisam de serem reveladas. Os valores, a gente sabe que existe, mas precisa de ser aberto. Ó, vai ser adquirido metade pelo shopping, a outra metade está em estudo. Sabe, precisa de ser, não revelar os valores, mas porque com certeza causou alguma expectativa dentro do torcedor atleticano que foi sendo quebrado. Exatamente. Vamos aguardar cenas dos próximos Só para capítulos. encerrar, né, o Valor tocou no assunto. Nesse caso, eu percebi isso muito rápido quando eu comecei a conviver nesse mundo fora do extracampo, né? É muita gente querendo ter o protagonismo e a razão e muito poucos querendo a solução. Essa que é a grande verdade. Eu acredito que isso aí ainda vai render muito, muito, muito mesmo. Agora solta o jingle da CNR aí pra gente. Pode se alegrar. Na CNR você vai reformar. Ó, e eu já tô chamando pra cá Rogerão. Cadê o jingle? Poxa vida. Tudo bom? Tudo bem, Rogério? Se não tem que ter o jingle. Pera aí, só vamos pegar na sua mão e vou tirar o jingle. Cadê a música? Cadê a música? Pra alegrar esse ambiente aqui. Cadê a música? Alegrar esse Sumiu quanto tempo? Pois é, né? Iniciando os trabalhos em 2023, graças a Deus. Tava dando umas voltas. Dei uma volta, fui lá em Varginha, né? Fui em São Paulo também, tem um filho que mora no estado de São Paulo, fui ver o filhão também, aproveitei esse período para poder visitá-lo. Né? A gente tá sentindo sua falta aqui. Exato, estamos aí de e volta. Eu tô com uma saudade do jingle. Pois é, cadê? Daqui a pouco ela aparece. Depois ela aparece. Daqui a pouco ela aparece, eu danço. Vamos dando o recado aqui. É isso que o Elton acabou de falar. A gente pode se alegrar. Na CNR você vai reformar. Nós estamos aqui para poder contribuir para a sua concretização dos seus projetos, do seu sonho em 2023. Ter uma casa cada vez mais bonita, mais equipada. E essas ofertas aqui são apenas uma pequena amostra das centenas que estão à sua disposição. E para finalizar esse pequeno recado aqui, está aqui o WhatsApp Business, o nosso televendas. Ligue lá, fique sabendo tudo sobre as lojas, localização, como é que funciona, horário de funcionamento, entendeu? Como chegar, e chegar é muito fácil, sabe por quê? Porque o estacionamento é gratuito. Você pode tirar a mercadoria na hora, se você quiser, ou programar a entrega. Nós entregamos em todo o estado de Minas Gerais. E as ofertas? Vamos lá na primeira aí, ó, para começar. Colocar? A primeira ducha Aquajet, Nova Giro, cromada, de R$ 188,00 por apenas R$ 149,90. Descontão. E todo banheiro precisa disso. Então, troca a sua duchinha, bota uma duchinha nova, vai ficar perfeita. Começar Vamos bem lá? aí o Começar ano bem. Limpinho. A segunda oferta com certeza. A segunda oferta é o piso Bianco Grace Oxford Grigio. Isso tudo pode ser usado na casa toda se o cliente quiser ou na área. Desde que não seja para áreas abertas. Tem que ser uma área coberta, né? Porque é um piso acetinado mais liso. Ele está de 40... Boa dica, hein, gente? Boa dica. O tamanho dele é 60 por 60, um piso extra de R$ 44,90 por apenas R$ 34,90, essa em 5 vezes no cartão, tá? E para finalizar as ofertas de hoje, que é a próxima, é o piso também Incefra PD, também um piso indicado para áreas internas, ele é 45 por 45 extra, esse aqui já é brilhante, aquele marmorizado, né, com brilho, de R$ 32,90, esse por apenas R$ 22,90 em 10 vezes no cartão. Só não alegra se não quiser, né? Fuscaldi está todo atento ali, porque Fuscaldi está mexendo com reforma. Estou lá para recebê-lo. Estou indo agora para 1450 na Pedro II, agora à tarde, entendeu? Você já vai para outras lojas aí. Outras lojas, daqui a pouco, voltando na Pedro II agora à tarde. No sul de Minas, eu estive lá, igual eu falei, na última semana, e na próxima estarei lá presente com a turma de Varginha também, e aqui em BH... Turma do café, a gente gosta do café. Você gosta do café, né? Já trouxe um café para cá. E a turma, agora à tarde, estarei na Pedro II, 1450. Se o fiscal quiser ir lá retirar a mercadoria na hora, fica à vontade, estou lá à sua disposição. Aí, entendeu? Vai ter o jingle para eu dançar? Faltou. Aí, ó. CNR da Reforma Construção. Você dança bem. Demais, ó. Dança bem. Me Um abraço, gente. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Você trouxe um café pra gente, ó. Uma maravilha lá de Varginha. É o tempo de tomar um cafezinho, porque eu falei de café, eu vou ter que tomar um cafezinho. 3 minutos e 35 segundos. Coloca no cronômetro e me cobra depois.
Olá. Estamos chegando para o nosso primeiro intervalo premiado aqui na tela da Band. Trazendo aqui o que vocês mandaram pra gente hoje. Enquanto isso eu vou abrir no YouTube pedindo. Enquanto isso, deixem o like aí, galera. Muita gente falando sobre essa situação das finanças do Clube Atlético Mineiro. Muita galera ficou puta. Teve um cara aqui, um Sérgio, que levou até pro lado pessoal. Falou que vocês estão preocupados muito com a vida do Atlético. Paga as dívidas para ele, vão cuidar das suas vidas. Fofoca não é para ser feita, não. Fofoca é feio. Ô, Sérgio, todo mundo achava que fofoca era feia até o Cruzeiro, assim, chegar numa situação problemática e triste lá em 2019, né, cara? Então, é para ficar atento sim, tem que se cobrar um posicionamento sim dos times, saber por que tá atrasando uma coisa que todo trabalhador tem direito, que é 13º férias. Pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta trabalhar com salário atrasado. Enquanto isso, Andrezão, será que rola de ligar no estúdio? Porque tem muita gente perguntando aqui sobre o caso de... Pode falar, meu querido. Elton Novaes. O pessoal tá perguntando aqui, um amigão chamado Augusto tá querendo saber, cara. Sem Rafa Silva e sem Edu, o Nicão é 9? Valu? Não, acredito que por característica, não. Não. Seria o falso 9? Eu também acho que não. Não seria um falso 9. O Nicão, ele tem que buscar mais a bola, ele tem que ser cara aberto, com liberdade, para flutuar, indo no meio, buscando, puxando para Hoje no Cruzeiro ou é Bilu ou é Davó? Isso. Bilu ou Davó. Como centroavante, né? Nem um 4-3-3 irresponsável, Lu? Será que não dá? Não, poderia ter, mas eu não vejo. Conta pra gente o que é um 4-3-3 irresponsável. 4-3-3 irresponsável seria com na frente. É um ataque que movimenta mais. Eu não estou cravando, né? Porque... Não, mas mesmo assim, ficava Wesley, Nicão e... Bruno Rodrigues, por exemplo. Bruno Rodrigues? Eu acho que o Bruno Rodrigues tem mais características, por exemplo, para fazer esse 9. O 9 falso, centralizado. Sim, no meu entendimento. Então, né? por isso o 4-3-3 irresponsável. O Nicão ele foi artilheiro no Atlético Paranaense, mas ele nunca foi centroavante. Nunca foi centroavante. Foto do Nicão sempre ali jogando pelo lado direito, principalmente trazendo para a perna esquerda, achando um passe ou uma batida, né? Aqui é uma rapidinha agora. Torcedor chamado Wagner tá querendo saber por que não tem um lateral na base do Atlético. Poxa, mas essa aí é uma dúvida que a gente já vem cobrando aqui há um bom tempo. Quando aconteceu a contratação do Paulo Henrique, a gente falou aqui, poxa vida, se está dispensando, se está liberando o Guga, poderia sim buscar na base um jogador. Cara, de verdade, eu acho um absurdo não ter um lateral na base do Atlético para fazer parte. E o Atlético ainda está atrás de mais um lateral direito. É triste mesmo, galera. Complicado. Esse mesmo é pesado o mercado do Galo, mas vamos ter que voltar para a TV porque os donos da bola já tá no ar. Alô, meu povo, tô aqui para falar de uma parceria extraordinária. A Super Varejista e a Nestlé prepararam uma promoção incrível para você. Olha só, biscoito recheado passatempo, leite de 150 gramas ou sabores de 130 gramas por R$ 2,39. É isso mesmo, garoto sachê 600 gramas por R$ 8,99 e comprando estes aí ou outros produtos Nestlé nas lojas da Super Varejista, sabe o que vai acontecer? Você pode participar da promoção Nestlé Faz Bem para você e para o seu bolso com até R$1 milhão. É isso mesmo. Você vai acessar o site, preste atenção, promoçõesnestlé.com.br, promoçõesnestlé.com.br ou leia o QR Code aqui embaixo, tá aqui, ó, que te leva direto para o WhatsApp da promoção. Atenção, atenção, que eu vou continuar explicando, hein? Cupons fiscais de suas compras para concorrer a prêmios instantâneos de até R$500 e a R$1 milhão no final da promoção. Isso é legal demais. É Super Varejista e Nestlé. Consulte o regulamento e produtos participantes no site da campanha. Nestlé Faz Bem para você e para o seu bolso com até R$1 milhão. Da Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Chamo sua atenção. É parceria da Super Varejista com a Nestlé.
pode render R$1 milhão. Então, não perca a oportunidade. Tá aqui, tem QR Code, tem um site e em qualquer uma das lojas Super Varejista, você também se informa sobre a grande parceria Nestlé e Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Participe da promoção. Você pode faturar e muito com Nestlé e Super Varejista. Fica bonitinho o Everton com um blazerzinho, viu? Ficou bonitinho. Tá magrinho o Everton, pô. Espero que volte magrinho também das férias, né? Porque férias a gente sempre dá uma crescida, uma enxada, né? Quem tá dando uma enxada na cabeça do torcedor do Atlético aí é o São Paulo, que fez exigências na negociação pelo Patrick. Mais uma vez eu vou chamar ele, direto lá de Fortaleza, Thiago Fernandes, chega pra gente. E a segunda informação é a respeito de Patrick, essa novela que vai dando o que falar. O São Paulo fez 2 exigências ao Atlético. Uma delas é em relação à manutenção de direitos econômicos do jogador. Hoje o tricolor paulista tem 30%, gostaria de manter um percentual, algo próximo de 10%, assim como tem no meio-campista Igor Gomes, que chegou ao Galo, e ainda pediu para que o Atlético assumisse parte do débito que tem com o jogador. O São Paulo hoje precisa pagar luvas ao atleta até o final dessa temporada e o São Paulo gostaria que o Atlético assumisse parte desse valor. A situação ainda segue sendo conversada, mas o Atlético, a princípio, não abre mão de pagar algo entre 8 e 10 milhões de reais pela contratação do atleta. Pô, gente, vamos lá, vamos começar já daquele jeito, já chegando. Vale toda essa novela que a gente está vendo se formar nessa história do Patrick? Fuscaldi, o que você acha? É um jogador que ele vai chegar e vai fazer a diferença, tem que continuar nessa luta mesmo, o Atlético tá com essa vontade de ter o atleta já está querendo sair do São Paulo, vale todo esse esforço? Pois é, eu acho assim, o Patrick é um bom jogador, né? Para início de conversa, é um bom jogador. Agora, eu tenho a impressão de que ele é um cara que é muito desejado pelo Cudê. Então é um jogador que o Cudê não abre mão de ter no elenco do Atlético. E aí sim, o Atlético faz todo esse esforço para buscá-lo. E sabendo disso, o São Paulo fala assim, não, já que ele é um cara tão importante assim para o Cudê, eu vou valorizar ele um pouquinho. E aí essa situação fica no vem cá, vai lá e fica nessa dificuldade. Talvez, se você fosse pensar isoladamente, o Patrick não seja esse jogador espetacular. Mas ele jogou fora do país. Você chega e você precise dele para fazer uma grande campanha. Mas o Cudê quer. Né? E a partir do momento que o técnico fala, não, esse cara vai ser titular do meu time e eu preciso dele no meio de campo, o Atlético faz esse esforço todo para contratá-lo. Na minha opinião, é um bom jogador. Nota 7. Nota 6, nota 7, é um bom jogador. Valor, a gente está acompanhando aí essa novela, esse toma lá da cá, entre as duas equipes, a gente já está vendo o São Paulo já, eu devo luvas ao Patrick. Atlético, você pega e paga esse negócio? São as nuances mesmo do futebol. Você acha que o clima pro Patrick no São Paulo, ele já é meio que inexistente por causa de tanta novelinha que tá virando isso? Eu não diria que ele é inexistente, mas ele, assim, É difícil você conseguir imaginar, pela forma que terminou o Patrick, abertamente desentendendo com o Rogério Ceni, até que ponto, hein? Vamos supor uma sequência aí, o Patrick, os clássicos paulistas acontecendo. Eu acho que a linha está mais tênue do que ela costuma ser com relação ao desgaste. Porque já existe um desgaste dele com o Rogério Ceni. Até quando vai ser a próxima insatisfação do Patrick com o Rogério ou do Rogério com o Patrick? Agora, é importante isso que o Fusca falou, porque o Patrick para o São Paulo era aquele carro antigo que o dono já não liga muito para ele, mas que o Cudê, como apreciador de carros antigos, digamos assim, falou, olha, isso tem potencial, eu faria diferença com esse carro, mas aí o dono desinteressado, então aproveitando, o valor não é mais aquele, inclusive tem todas essas documentações para serem colocadas em dia. É mais ou menos o que o São Paulo está fazendo com o Atlético. O valor é fantástico para essas colocações. Ele faz isso também com as coisas da vida, né? Como aí o torcedor acabou entendendo tudo que está rolando com a questão do Patrick.
E ele faz isso também com cinema, viu, Fuscal? Tem vezes aqui que ele pega aquilo, lembra de um filme, Elton, você lembra de tal filme que aconteceu? É isso que está acontecendo com o Pesolano, é isso que está acontecendo com o Cuca e com a história do Turco, Mohamed. Posso só concluir? Pode sim. Eu, no final das contas, eu acho que o Patrick vai acabar no Atlético. No final das contas, vão dar um jeito, vão chegar num acordo para o Patrick ir para o Atlético, porque nem a torcida do São Paulo também valoriza tanto o Patrick por lá. Então, acho que no final das contas vão entrar num acordo e o Patrick vai acabar vindo. Então, mas o valor, Big, de 8 a 10 milhões de reais, ele está com 31. Eu acabei de ver. É isso que eu estava Então, falando. isso. 30 anos. Então, aí pra gente dar sequência, é isso mesmo. A idade é essa, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos. 10 milhões. Vale? Eu fico um pouco... A turma brinca com essa história, os valores assustam, né? Mas pra mim me assusta. É jogador com salário e tal, esses valores para jogador de 30 anos, se ele for te entregar algo, né, em 2 temporadas talvez, 30, 32, jogador de meio campo, que precisa muito do físico, o Patrick precisa muito do físico, né? Enfim, o Elton, é difícil, cara. Eu tinha que analisar muito bem, estar dentro do planejamento financeiro do clube, porque o técnico, como o Fuscal te falou, o técnico quer reeditar um meio campo que ele fez no Inter, né? Mas os valores realmente, na hora do vamos ver, o time está com um problema financeiro aqui ou ali, eu não sei se um jogador de 30 anos vale 10 milhões, não. Então, olha só. O Patrick, no caso. Então, olha só, o Ale até falou a respeito sobre isso, o Ale teve esse contato mais próximo com o Patrick e falou aqui pra gente que eram coisas assim. O Patrick pedia mais tempo para jogar na equipe do São Paulo. E o Rogério pegava e falava, você tem que entrar na sua melhor forma física. Eu só vou entrar na minha melhor forma física se eu jogar. E o Rogério começou a dar uma sequência colocando ele já do início para jogar. Mas nos últimos 10 jogos do São Paulo, o Patrick chegou e foi substituído. A gente pode pegar até o scout, vai estar lá. Substituído sempre no segundo tempo. E uma dessas mexidas foi justamente contra o Atlético, que o Atlético acabou conseguindo o resultado de igualdade no jogo contra o São Paulo, quando o São Paulo estava melhor, com o Patrick jogando muito bem, o Patrick é sacado, o Atlético aproveita daquela saída do Patrick, que já não tinha mais a intensidade de segurar o adversário, né, que no caso era o Atlético acabou chegando à igualdade no jogo contra o São Paulo. Então, isso aconteceu muito ao longo da temporada. Então, esse clima meio azedo que já existe entre o Rogério e o Patrick, apesar de algumas informações terem chegado que eles já conversaram, sentaram e conversaram, mas as rusgas do passado, o que pode acontecer na atual temporada, isso aí muda bastante. Vamos virar a chavinha então, André, para a gente falar a respeito do Cruzeiro na Copinha. Valu, goleada, 6-1. O torcedor do Cruzeiro ficou bem satisfeito com essa vitória de ontem e o time tá afiado. 2 jogos, 11 gols marcados? Exatamente. Falei certo, né? Porque foi 5-0 e 6-1. É até agora o time mais dos grandes que eu vi jogar, o que mais colocou alguma coisa dentro de campo. É a garotada comandada... Ou eu tô entusiasmado, peraí. Ou eu tô entusiasmado. Tá sim. Sexta-feira talvez esteja contribuindo um pouco, já dançou hoje também. Enfim, a garotada, e aí quando a gente fala garotada, a gente tem que levar em consideração isso mesmo, porque a maior parte dos atletas é sub-17. Sub-17, exatamente. Então foi essa opção do Fernando Seabra, obviamente com todo o staff do Cruzeiro, de levar essa turma. Cruzeiro que fez 1-0 com o Arielson, né? O camisa 9, mais uma vez, marcou a presença ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo, acabou deslanchando. O Arielson marcou novamente um bonito gol. Aliás, né, passar a ficha dos gols, foram 2 gols do Arielson, 2 do Denilson, 1 do Juan Santos de falta. E, aliás, que alegria fica o meu coração ao ver gols de falta, viu? Porque cada vez algo mais raro no nosso... Você viu vários nessa Copa. Exato, no nosso futebol. E o Josefer, que é atacante, mas que neste time tem jogado ali como lateral direito. Até achando... a gente vê dentro de campo ele exercendo uma certa liderança, porque é um pouco mais velho do que os outros jogadores, né? Um pouco mais velho realmente aí, entre aspas. E já atuou no profissional. Sim, exatamente. Então ele exerce uma liderança. Agora me chama a atenção, Elton, só para passar para os amigos,
a filosofia de jogo do Cruzeiro. A gente tá vendo, é claro, é o Fernando Seabra, é o trabalho dele, mas é um Cruzeiro que marca lá em cima, a saída muito parecida com a equipe do profissional, e eu acho que isso é fruto daquilo que pensa o Ronaldo e a sua gestão de futebol, e algo que a gente até então, inédito aqui no Brasil, de um clube ter literalmente uma filosofia de jogo, independente da sua categoria que ele atue, e que todos os profissionais ali do sub-14, sub-17, sub-20 se alinhem àquilo que pede o clube. Então achei isso bastante interessante, viu, El? Boa observação do Valor. E é um negócio pra gente comentar, porque tá sendo basicamente um time espelhado. E lembrando que a base do Cruzeiro, em vários momentos na temporada passada, treinou diretamente com os profissionais, fazendo o que não é muito visto hoje mais, que é o coletivo, mas é o coletivo em campo reduzido, junto com a base. Isso é legal, Fusca. Não dá pra se empolgar, né? A Copinha mostra isso o tempo inteiro. Né? A primeira fase é uma primeira fase. Depois a gente vai chegar um pouco mais pra frente. E esse time do Cruzeiro, especificamente, é um time muito novo. E nessa idade, 2 anos, 1 ano faz muita diferença, né? Se uns meninos de 17 anos jogarem com meninos de 19, faz diferença. Então, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nas próximas fases da Copinha, certamente. Mas o que a gente tem visto é muito legal. Eu só, fazendo uma observação ao que o Valor disse, teve um time que durante certo tempo, um clube, durante certo tempo, tentou fazer isso. Que foi o Corinthians, que também tentava, era um time de muita marcação desde a base. E era uma coisa proposital, era assim. E o Cruzeiro, a gente percebe, é lógico, é um início ainda, mas a gente percebe um discurso fazendo efeito na prática, né? Porque o Ronaldo chegou aqui com esse discurso. Ele foi muito claro quando disse isso. A gente tem que reformular a base de uma forma que a base seja o espelho do que acontece no profissional, para que quando o menino chegar ao profissional, ele não tenha que recomeçar, né? E o que a gente tem percebido é isso. Agora, calma lá, né? Calma lá, tem muito pouco tempo de gestão, né? A gente tem que ver isso acontecer nos próximos 5 anos, para isso realmente a gente falar, não, isso funciona. Mas sobre o time, eu me empolguei, Big, falando que é o melhor time aí pelo menos dessas 2 rodadas que eu vi. Efetivamente porque ninguém teve uma campanha como essa. E um time, né? Tá até aqui, ó. Arielson, Denilson, Juan Gabriel, Juan Fonseca, Guimeira, Henrique e Joseph. São os jogadores que fizeram os gols, né? Não ficou em um outro, né? Eu acho legal, o Valu tocou no assunto, você tocou também, outra coisa que a gente não leva muito. Assim, a gente fala pouco, eu acho que vai acabar falando mais num futuro bem próximo. Dessa condição do Sub-20 treinar na Toca da Raposa 2, isso é importante demais. Demais, porque você não precisa de inchar o seu elenco, os meninos estão lá treinando, os olhares ali da comissão técnica profissional, essa filosofia de jogo, trazendo também para a base. E eu te falo, para mim o caneco da Taça São Paulo que vem é isso. Não é a taça no final. Eu quero o menino fazendo o que ele pode fazer, pra gente lá na frente a gente ver o que ele pode contar, porque o pessoal acha que tem que sair o Vitor Roque, o Ronaldo, um Guilherme, que foi um recente centroavante do Cruzeiro, que chegou e começou a fazer gol já no profissional. É difícil, mas você pode tirar da base bons jogadores para crescer junto no profissional, tornar os jogadores importantes também. Para mim sempre foi. O maior título da base é a revelação de jogadores, não os fenômenos, mas jogadores também que podem encaixar no time. Enfim, a base para mim é isso, viu? Por isso que eu acho, né, Valu, que o caneco já tá ali. Os meninos jogando a bola. Com certeza. E só para dizer assim, não quer dizer que o time que tem a filosofia agressiva, o Cruzeiro podia ter tomado 1-0. O Capivariano chegou na cara do goleiro cruzeirense e poderia ter aberto o placar. Mas me chama a atenção manter-se essa filosofia. E é claro, são atletas que precisam de muitos anos ainda até começarem a ter a sua oportunidade no profissional. Mas me agrada porque é diferente de outros anos. E aí o torcedor do Cruzeiro vai pegar a referência. Diferente de outros anos, às vezes o jogador jogava no sub-20 num time muito ofensivo. E durante anos, aí chegava no profissional do Cruzeiro, tinha que conviver com um time, por exemplo, que jogava da intermediária defensiva para trás. Né? Você imagina, já é difícil fisicamente, tecnicamente, e esse choque tático. Então me agrada muito que essa filosofia, esse DNA de jogar com a bola e jogar propondo o jogo, seja colocado desde as categorias de base mais baixas no clube.
Fusca. Só para concluir, né? E tem um detalhe também nessa questão do Cruzeiro. É um time que faz 2-0 e busca o 3. Fez o 3, busca o 4. Fez o 4, busca o 5. E assim por diante. O time ataca buscando gol até o fim do jogo. Por isso que eu tô gostando desse time do Cruzeiro na Copinha. E olha só, o Atlético joga amanhã contra o Misto, a partir de 11 horas da manhã. O América vai enfrentar amanhã também a Ponte Preta, 3h15. Esse é esses dois jogos, então, de mineiros amanhã. Então tem um Atlético e tem um América. O Cruzeiro, o torcedor vai voltar a ver o Cruzeiro em campo no domingo, tá bom? 10h45 da manhã. de menos até agora. Contra o Penapolense. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ah, Fabrício, chega a ter um put your hands up. Ah, que danado que você tá fazendo. Tá só me deixando sonhar aqui. Ai, Andrezão. O cara mandou um comentário aqui que é tão bom que eu acho que merece ele com a galera do estúdio ali, velho. Será que rola colocar? Será que o pessoal tá disponível lá? Ligar com a galera do estúdio ali, porque o maluco mandou uma zoeira que é boa demais. Fala! Elton Novaes, olha aqui. Alô! Olha o Daniel Borges de São José do Almeida, terra do meu pai. Opa! Estou sempre ligado no programa Os Donos da Bola. Aqui, se não conseguir trazer o Patrick, pega o Thiago, que é a cara do Patrick. Thiagão Fernandes. É verdade. Volta só, bigode. Thiago Heleno, agora o Patrick também. Tem mais um jogador que parece com ele. O Patrick lembra bem, viu? Lembra bem. Você deixar o bigodinho Você assim. tem que fazer um negócio. Eu não. Giru, né? Eu não. Eu não. Thiago Fernandes. Eu não. Aqui, ó. É o Thiago Fernandes. Não, é o Thiago Valu. Não. Thiago Fernandes. É o Thiago Fernandes. É o Thiago, Cara, eu claramente acho o que é o Thiago Thiago Fernandes. Valu. Claramente. Eu já sou o Chay. No caso, eu sou o Shea. O Chay. Eu sou o Shea. Ele quer ser o Chay. Courtois, de barba ali, ó, das alterosas. Courtois. É o Courtois, não. Ele é o Giru. O Fuscão é o Giru. Nossa, seu coitado do Giru, hein, cara. É o Giru velho. A Delton de Taubaté, São Paulo, quer saber se os 4Rs não podem pagar a dívida e ficar com o shopping. Gente, o Atlético deve para os 4Rs quase Metade da dívida. 300 milhões. Não é não? Quase 300 milhões. É o quê? A dívida onerosa são 580, Nossa, aí gente. tem mais uma parada. Nossa, não é assim. Acho que não vai ser desse jeito que vai ser a salvação, não. Não vai ser porque a dívida com os 4Rs, ela pode ser a perder de vista. Ela não é onerosa. Sabe aquela dívida a perder de vista? É igual com o Ricardo Guimarães. É uma maravilha você ter esse tipo de dívida. Pô, é a perder de vista. Vai que eu tô te olhando. Agora, você pegar e jogar esse dinheiro para envolver nessa dívida, aí as dívidas que vão bater na porta da dona FIFA. Aí o Atlético, ó. Cara, é a primeira vez que eu escuto tem dívida boa pra se ter. É perder de vista. Não vai cobrar. Você tá ligado, pô? Ter dívida boa é difícil. Ó, o Roberto Totó pediu um abraço, falando que você tá assistindo os Donos da Bola, falando que a galera tá de parabéns, bem informada, imparciais. Então, manda um abraço aí pro Roberto Totó, por favor, e pro motoboy Christian, please. Opa, aí sim. Beijo. E tem mais gente aqui que começou a não fludar, né? Tô usando termos de jovens aqui, hypar, fludar. Mas a galera começou a mandar... Nunca ouvi. Jovens fludar? Jovens, vírgula. Jovem, você não é jovem, ó. Aqui essa turma aqui nunca ouviu, eu sou jovem. Eu fludar. Então, Eu fludando... sou do Chaves lá, se você é jovem ainda. Amanhã velho será. Ao menos que o coração... Só registrar então um abraço pro João Paulo da base do Cruzeiro. Mandaram muitos vídeos aqui do menino aqui fazendo um gol de falta espetacular. Um abraço pro João Paulo. Quem sabe segunda-feira a gente não exibe esses vídeos aqui na tela da Band. Agora vamos voltar João porque o Paulo programa é tá aquele no ar. Alô, meu povo! Passando aqui para dar um recado. Atenção nesse período de férias. Recado especial para você que deseja investir no mercado farmacêutico de forma inovadora. Você que está aí tem vontade de ser dono de uma unidade Poupa Minas ou Droga Rede. A Afiminas cuida das duas marcas há 25 anos. São mais de 130 unidades já inauguradas em todo o estado.
Independentemente de estar em Belo Horizonte, região metropolitana ou no interior, você tem vontade de ser dono de uma farmácia, venha ser nosso franqueado. Vem para o nosso timaço, vem para o time da Afiminas, é Droga Rede, é Poupa Minas, você escolhe a marca, entra com dinheiro. Aliás, o valor, eu preciso contar para vocês aqui, a partir de 180, 190 mil, você inaugura uma loja de 70 a 80 metros quadrados, faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. E aí você vai receber todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação. Então não espere mais. Faça contato conosco, aponte sua câmera para esse QR Code que está na tela ou chame no WhatsApp 37 99949 1070. 37 99949 1070. Falei de Droga Rede Poupa Minas e você pode ser nosso franqueado. Simbora! Alô! E o América apresentou o atacante Matheus Gonçalves. Confira. Ano passado foi um ano importante na minha carreira, um ano onde passei por um momento difícil, que foi a questão do doping, né? Essa contaminação que aconteceu na minha suplementação, porém serviu de muita lição, serviu de amadurecimento. E eu acho que eu chego para a América para contribuir com o meu melhor, com as minhas características em campo principal, né? Que é a velocidade, o 1 para 1, o jogo agudo ali, um encaramento. E chego para somar, chego para poder ajudar, para ser mais um, para poder estar trabalhando forte e buscar as oportunidades. E chego muito feliz, contente por estar a primeira vez jogando, né, em Belo Horizonte, na minha cidade natal, perto de família e amigos. Mas venho para poder somar e trabalhar bastante. Bacana, o Belo Horizontino está jogando no América. Boa contratação, Fusca? O América normalmente faz isso e faz bem feito, né? Trazer jogadores que às vezes você não está nem esperando, um cara meio desconhecido e tal. O América tem ali para a posição, tá tentando ainda ficar com o Everaldo, tem o Felipe Azevedo, tem boas opções, jogadores que foram bem no ano passado. Contratou também um jogador do Goiás, né? O Belmonte. Então, assim, o América fazendo o que sempre fez e sempre fez bem feito, né? Que é trazer jogadores com potencial para encaixar no clube ali ao longo da temporada. Acho que vai chegar, vai ser testado no Campeonato Mineiro para ver o que se aproveita dele no restante da temporada. O Fusca falou a respeito do Matheus Belmonte, né? O valor, a gente já falou. Não, da W. Da W-Monte. Matheus é o Gonçalves. Do Belmonte, um jogador que foi importante para o Goiás, é uma contratação acertada, que pode muito bem municiar esse ataque do América, porque é um cara que tem essa facilidade. Fez isso no próprio Goiás com o Pedro Raul. Né? Gente, alguns dos gols foram pifadas ali do Belmonte pro Pedro Raul se destacar dentro do Campeonato Brasileiro. E nesse setor de criação, a América já conta também com o Benítez, né? Um jogador que adquiriu em definitivo. Eu não tenho nenhuma dúvida do Benítez com relação à parte técnica. A questão do Benítez é que se ele se mantiver saudável, ele vai ser útil, como já foi útil ao América. E, assim, nenhuma diretoria de futebol, nenhuma acerta 100%, né, nas contratações. Mas o que a diretoria do América demonstra de 2020 para cá, em termos de constância, tudo aquilo que a equipe objetivava, em termos, primeiro, lá em 2020, o acesso à Série A, depois 21 e 22, manutenção na elite do futebol. Então, essa diretoria também de futebol da América, se merece a desconfiança, por um lado, por parte do torcedor, ela tem esse tempo trabalhando muito bem, exatamente, através do próprio trabalho demonstrado. Né? Só para a torcida do América, né? O Matheus Gonçalves é jogador de beirada que já rodou bastante, futebol mexicano, Paraguai, Fluminense, Sport. Ele jogou com o Marcelo Moreno. Ele teve agora o último clube dele, o Cerro Porteño. Então jogou no Ceará, Tijuana, Sport, Fluminense. Então jogador rodado, 28 anos, jogador de beirada. Provavelmente aí mais um jogador para entrar nesse time que o Valu falou, né, do América. Eltinho, Big, eu acho que o América, nessa temporada, está no lugar mais correto, assim, de estar. Acho que o América disputando uma Sul-Americana, ele entra numa Sul-Americana com mais chances de avançar e de, por que não chegar numa semifinal, numa decisão de Copa Sul-Americana? Como chegou perto o Atlético Goianiense, o América tem potencial para isso. Talvez não tivesse numa Libertadores. Sim. Então, acho que o América é um ano que pode ser um ano muito especial para o América, né? Chegar numa Sul-Americana muito forte,
E por que não pensar em ganhar? Eu concordo com você, Fusca. Concordo. E assim, não é diminuir, tá? De o forma América, alguma. nem os feitos do América. Mas é uma competição já estruturada, fase de grupos. Eu acho que o América, do demonstrativo da própria participação na Libertadores, vai ser um adversário que os outros vão olhar assim, bem indigesto na Sul-Americana. Valor. E só para a gente completar essa história, trabalho bem feito acontece, né? O América, Fortaleza, tá aí exemplo, né? O futebol não dá pra gente ficar falando, mudar treinador a cada 6 dias, a cada 6 jogos, então tá aí bons exemplos pra gente contar. Ótimos exemplos, e aqui só pra gente estar caminhando pro final, o Cruzeiro negociou o lateral esquerdo Rafael Santos com o Orlando City dos Estados Unidos. Vocês querem fazer alguma avaliação rápida a respeito do Rafael? Como que vocês veem essa situação? Já era algo esperado? Boa viagem. É isso? Boa viagem, vai com Deus. Seja feliz nos Estados Unidos. Rafael, que começou a temporada com o Pesolano como titular, o Bidu cresceu muito, perdeu espaço, foi pro Curitiba e agora vai ganhar a vida lá nos Estados Unidos. Aqui já desejou só boa viagem, Valor. E você quer acrescentar algo mais? Não, um jogador que rodou muito, né, por empréstimo, e o Cruzeiro conseguindo fazer essa negociação. Parecia mesmo que ia ser mais usado em 2022, como disse o Big. Acabou sendo emprestado, então desejar sorte para o atleta, né? É isso. Vai morar em Orlando, vai morar bem. Vai morar super bem. Pensando na construção da equipe do Cruzeiro para a temporada, quem são assim os... Você imagina o Cruzeiro com 3 zagueiros ou vai ser um time que pode ter essas mudanças e jogar com o lateral direito ou o lateral esquerdo no 4-4-2, como a gente vê normalmente? Como você imagina? Se vai ter algumas alternâncias por causa que agora o nível mudou? Você perguntou o que eu imagino e é exatamente isso, não é nenhuma informação. Eu acredito que o Pesolano vai manter 3 zagueiros. O Cruzeiro conseguiu uma constância defensiva, uma força ali na defesa com 3 zagueiros, acho que ele não vai mudar isso não, sabe? Vai tentar um time um pouco mais sólido atrás para dar liberdade para a galera fazer a correria lá na frente. Então, mas Big, aí eu te pergunto, independente do time que o Cruzeiro for jogar contra, ele vai manter o sistema de 3 zagueiros, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. É esse o Cruzeiro? Nós estamos aguardando a questão do zagueiro aí, mais um, né, para poder fechar essa conta. Que seria o Valdez. Seria o Valdez, mas eu ainda penso que essa variação tática o Pesolano ainda vai testar no Campeonato Mineiro. O 3 zagueiros é um time mais equilibrado, mas pelas contratações, o Alisson, Ramiro, já tem Neto Moura, povoar um pouco o meio campo, eu acho que o Pesolano, que gosta daquele esquema defensivo com 4 defensores, né, 2 zagueiros, 2 laterais, eu acho que pode surpreender no início aí. Ô Valu, o Cruzeiro ainda precisa de alguma peça? Você fala assim, cara, tem que contratar X. O que você acha que ainda precisa? Porque foram muitas contratações. Sim, né? Até pelas saídas, né? Agora com o Davos sendo aprovado, vai chegar um jogador para a camisa 9. Falta ainda, e aí falta, não é porque eu acho que falta, mas a procura do departamento de futebol me indica isso, o lateral esquerdo. O Cipriano ali vai ter que começar essa pré-temporada, vai ter mais oportunidades. O Kaique é muito jovem, está até servindo a seleção no Sul-Americano Sub-20 lá na Colômbia. Então o Cruzeiro procura sim mais um lateral esquerdo e obviamente aí, independente do rendimento do Davó, você não pode viver uma temporada toda só com camisa 9, mas acho também que o Cruzeiro vai fazer a coisa bem orquestrada, né? Na direita, só pra gente lembrar, quais são os laterais? O William, o Wesley Gasolina e também... Tem mais um. O Igor Formiga. São 3 jogadores para essa posição. 3 laterais. O Cruzeiro, com a contratação do Davó, só não contratou ainda lateral esquerdo nessa temporada. Gente, estamos chegando ao fim, um minutinho para a gente encerrar, mas eu queria agradecer a presença do João Paulo Big aqui junto com a gente mais uma vez, extremo conhecimento. Já estamos deixando o convite que eu e o Fuscaldi para você estar lá no Bora Pra Resenha. Confirmado. Então já está confirmado, pessoal. Vamos ter terça-feira. Terça-feira. Bora Pra Resenha. Aí, Clarinha, terça-feira. Fusca, muito obrigado. Valeu, é sempre bom estar com você. Está sempre ao meu lado. Eu tenho orgulho de estar junto com você no Bora Pra Resenha. E aqui na Band, então, mais felicidade ainda. Valuzão! Oi, Elton. Eu sempre saio daqui sem fazer isso, né? Mandar um abraço pra Lafayette, pro meu pai que tá lá assistindo a gente. Sim, posso esquecer. Eu e o Fuscal estamos mandando pra Divinópolis. Valuzão, satisfação. Segunda-feira estamos aí firme e forte. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Até segunda-feira. E a gente segue firme aqui nos Donos da Bola, falando de futebol mineiro. Beijão!